Vamos lá. Tem muita gente que pergunta pra gente sobre a questão do moldado universal, qual é a diferença, se um é melhor, o outro é pior. Na real, cada um tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Os fones custom, tirado o molde, aí todo mundo conhece esse processo, a gente explicou em diversos vídeos. Então, o fone vai estar ajustado para entrar certinho no seu ouvido, não ficar se movimentando, não cair. Ele é feito para cantor cantar, então imagina, ele está lá mexendo o tempo todo e o fone está lá fixo no ouvido dele. Então, isso te traz uma segurança no uso muito grande, então você tem um conforto maior em geral. Algumas pessoas podem não sentir esse conforto, tem gente que reclama, mas assim, acho que é tudo uma questão meio que de adaptação, porque mesmo pessoas que às vezes não se sentiam incomodadas com o fone, depois que você acerta legal mesmo, você consegue fazer um ajuste perfeito do fit da pessoa, não tem volta atrás. O custom é muito mais confortável em geral, assim, raras exceções. O problema do custom, um dos problemas dele é o quê? Você tem um problema de questão de revenda. Quem compra um fone pensando em, e se eu quiser vender para comprar outro, para fazer um upgrade? Cara, então às vezes o custom realmente não é para você. Cara, você vai ter que quebrar ele basicamente para ele servir em outra pessoa. Então não é uma coisa muito funcional para quem pensa em vender. Agora, para quem pensa em conforto, então um fone para longo prazo que ele nem pretende vender, eu diria que o custom é o caminho a ser seguido. Já o universal ele traz algumas vantagens também, que é justamente uma delas essa questão de revenda. Você pode vender para pensar num upgrade no futuro. Que eu diria que o maior ganho do universal para mim é essa questão de revenda, porque você consegue vender muito fácil, hoje em dia, um universal. Só que ele tem algumas desvantagens. Por exemplo, nem sempre ele vai te dar toda aquela segurança que você tem num custom. Ele depende muito do fit por ponteiras para você ter o fit perfeito para conseguir extrair todo o som dele. Então você tem que às vezes fazer um chip rolling, que eles chamam, que é ficar comprando ponteira e testando ponteira e trocando ponteira, até você conseguir uma que você vai falar, não, agora eu acho que é o som que deveria ter. Só que ainda assim, você fica naquela indagação. Será que esse é o som do moldado? Assim, em termos de curva, nós podemos garantir para vocês que ele é exatamente o som do universal. Não tem essa diferença. Porque a gente são os mesmos projetos que estão dentro do universal, eles vão estar dentro do custom. O que muda no custom, por que a gente costuma falar? Costuma não, é o que acontece, o som fica realmente melhor. Mas por quê? Não é porque há diferenças entre o projeto, não. O que acontece é que você tem a questão do fit melhor, toda a disposição dos drivers vai estar com as distâncias no seu canal auditivo. Então, por exemplo, digamos que seu ouvido tem uma curva meio bizarra, tipo assim, ele tem uma curva estranha que ele evita que uma ponteira fique legal, por exemplo. Então o tubo ele vai ir até um pouco mais na frente para conseguir jogar esse som lá na frente e não ter uma quebra dele no seu próprio conduto. O que acontece? Às vezes você tem um ângulo muito grande que no custom a gente consegue fazer com que ele vá um pouquinho mais para frente, que vai te dar um melhor aproveitamento do som desse fone. Isso é um fator muito importante para você conseguir ter esse maior aproveitamento que a gente fala do custom sobre o universal. Mas é claro, tem pessoas que têm um canal muito reto, ou seja, ela coloca aqui e já está quase ali na membrana, tipo, a membrana está reta. Cara, provavelmente essa pessoa não vai ter problema nenhum com o universal, porque assim, ela não tem muitos problemas com curvas no conduto que vão afetar o som, entendeu? Só que aí você tem o problema que os chips vão afetar o som, eles vão absorver, você vai ter a distância, por exemplo, o custom vai mais profundo do que um universal, ou seja, você consegue, a inserção do fone custom é muito mais profunda, porque ele já está lá na segunda curva, basicamente, a gente vai até a segunda curva do canal. No universal, raras exceções,
O Timóteo, que é uma delas, que vai bem profundo, aí geralmente muitas pessoas não gostam disso justamente por conta dessa inserção que é muito profunda e fica meio estranho com aquela tripla flange. Então são coisas que você tem que pesar na hora de escolher se você quer um custom ou se você quer um universal. E é isso, galera. Aí deixa o nosso like, segue a gente e vambora.